Os 12 discípulos de Jesus Cristo, também conhecidos como apóstolos, foram os seguidores mais próximos do Mestre durante seu ministério terreno, conforme relatado no Novo Testamento da Bíblia. Escolhidos por Jesus para receberem ensinamentos especiais, testemunharem seus milagres e serem comissionados para espalhar sua mensagem após sua morte e ressurreição. Juntos, seguiram Jesus pelas estradas poeirentas da Judéia e da Galiléia, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e sendo transformados por sua graça. Através de sua dedicação e fé, tornaram-se os pilares da igreja primitiva, espalhando a mensagem do Evangelho por toda a terra. Hoje, exploraremos os eventos finais que marcaram o destino dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Por isso, convido você a se inscrever no canal, deixar aquele belo like e assistir até o final para não perder nenhum vídeo relacionado às magníficas histórias da Bíblia Sagrada. Pedro, originalmente chamado de Simão, era um pescador habilidoso conhecido por sua natureza impulsiva e determinada. Jesus o chamou enquanto pescava no mar da Galileia, prometendo fazê-lo pescador de homens. Ao longo de seu tempo com Jesus, Pedro testemunhou milagres e ouviu ensinamentos transformadores. Ele expressava lealdade fervorosa, mas também enfrentou desafios, como sua negação de Jesus durante sua prisão. Após a ressurreição, Pedro foi comissionado por Jesus para fortalecer seus irmãos na fé e desempenhou um papel crucial na igreja primitiva. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Sua vida e morte são lembradas como um exemplo de fé inabalável e compromisso com o Evangelho. André, irmão de Pedro. André foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e irmão de Simão Pedro. Reconhecendo Jesus como o Messias, ele o apresentou a seu irmão. Embora não haja relatos específicos sobre a morte de André na Bíblia, a tradição afirma que ele pregou o Evangelho na Grécia e na Ásia Menor. Ele foi martirizado em Patras, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Sua vida e morte são lembradas como um testemunho de fidelidade e devoção a Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, executado por ordem de Herodes Agripa I, que o fez decapitar. Sua fé e devoção a Jesus são destacadas tanto em vida quanto em morte. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele teve uma relação íntima com Jesus e é considerado autor do Evangelho de João, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João viveu até uma idade avançada, sendo o único discípulo a não morrer de morte violenta registrada. Ele serviu fielmente até o fim de seus dias, testemunhando e pregando o Evangelho. Sua vida e escritos são lembrados por sua profunda devoção a Jesus e suas contribuições significativas para o cristianismo primitivo. Apóstolo Filipe. Filipe foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Pouco é mencionado sobre sua vida e morte na Bíblia. Ele é conhecido por ter sido chamado por Jesus enquanto estava na Galileia e por ter trazido Natanael para encontrar Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Filipe continuou a pregar o Evangelho com bravura e amor. Existem tradições que sugerem que Filipe foi martirizado por apedrejamento, mas é importante ressaltar que essas tradições não são amplamente registradas nos relatos históricos ou nas Escrituras. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Pouco se sabe sobre sua vida após seu chamado, mas a tradição cristã afirma que ele pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Índia, Armênia e Mesopotâmia. Quanto à sua morte, há relatos divergentes. Alguns sugerem que ele foi crucificado na Armênia ou na Índia, enquanto outros afirmam que ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Essas narrativas variadas refletem diferentes tradições locais e interpretações ao longo da história cristã. Tomé, também conhecido como Dídimo, foi um dos 12 discípulos de Jesus.
Conhecido por sua natureza cética, ele expressou dúvidas após a ressurreição de Jesus. Após o Pentecostes, foi enviado como missionário para regiões distantes, possivelmente a Índia. Sua morte é relatada de maneiras divergentes, incluindo a tradição que sugere que ele foi martirizado na Índia, onde foi atravessado por lanças ou flechas. Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Antes era um coletor de impostos, mas deixou tudo para seguir Jesus. Autor do Evangelho de Mateus, pregou o Evangelho e foi martirizado, possivelmente na Etiópia ou na Pérsia. Algumas fontes afirmam que ele foi morto por espada, enquanto outras sugerem que ele foi decapitado. A morte de Mateus é mais frequentemente associada à sua atividade missionária e testemunho do Evangelho, mas os detalhes precisos sobre sua morte podem não ser historicamente verificáveis. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele é frequentemente referido como Tiago o Menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Alguns historiadores sugerem que ele foi martirizado em Jerusalém, possivelmente por apedrejamento ou por outra forma de execução. Judas Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele é frequentemente identificado como Tadeu, para distingui-lo de Judas Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida e ministério após seu chamado por Jesus. A tradição cristã afirma que Judas Tadeu pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia, onde testemunhou e ensinou sobre a mensagem de Jesus Cristo. A tradição cristã especula que Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, onde enfrentou oposição por pregar o evangelho e converter pessoas ao cristianismo. Algumas fontes sugerem que ele foi crucificado, enquanto outras afirmam que ele foi morto por outras formas de martírio, como apedrejamento, flechamento ou até mesmo decapitação. Simão, o Zelote, foi um dos 12 discípulos de Jesus. O epíteto Zelote sugere uma possível associação com o movimento Zelote, um grupo judaico radical que resistia à ocupação romana. No entanto, a identificação precisa de Simão com esse movimento é incerta. Pouco se sabe sobre sua vida após seu chamado por Jesus. Quanto à sua morte, algumas fontes sugerem que Simão, o Zelote, foi crucificado na Persília. Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos de Jesus e, infelizmente, é mais conhecido por trair seu mestre por 30 moedas de prata. Sua traição levou à prisão e crucificação de Jesus. Após sua traição, Judas se enforcou, como está registrado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Seu nome ficou associado à traição e à deslealdade ao longo da história cristã, tornando-se um símbolo do pior tipo de traição. Sua história é lembrada como um aviso contra a ganância, a desonestidade e a falta de fé. No vídeo, exploramos as vidas e mortes dos 12 discípulos de Jesus, destacando a diversidade de experiências que enfrentaram por sua fé. Suas histórias nos lembram da importância da fé, lealdade e compromisso com os ensinamentos de Cristo. Ao refletir sobre suas mortes, somos desafiados a fortalecer nossa própria fé e viver de acordo com os princípios do Evangelho. Agradeço por assistir e convido você a se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Sua inscrição e apoio são valiosos para nós.